Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje. Indivíduo é flagrado após furtar cerca de R$400 em carnes e bebidas aqui em Erechim. E também entre os destaques dessa edição, homem furta macaco hidráulico e acaba preso em bairro aqui da capital da Amizade. Menor de idade é apreendido por tráfico de drogas. E também você vai ver que o governo do estado confirma o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias para você a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Notícias nesta quarta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, a gente já começa no site do Bom Dia Notícias, do Bom Dia, falando para você da notícia que um indivíduo furtou um uísque de R$400, mais R$400 de carne e acabou preso aqui em Erechim. Olha, no início da tarde dessa segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até a Avenida 7 de Setembro, no centro de Erechim, onde seguranças no estabelecimento comercial flagraram um homem furtando e solicitaram a presença da polícia. Segundo a Brigada Militar, no local constatou-se que o autor, um homem de 36 anos de idade, havia furtado 7 pacotes de carne avaliado em R$423, além de uma garrafa de uísque avaliada em R$399, hein, Fernando? 399, não é 400, 399. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o homem possuía contra si um mandado de prisão. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim. Como diz o meu amigo Fernando, pegou aí fazer um churrasco, né? Ele tinha que beber alguma coisa, já pegou um esquisinho, bicho velho. Agora vamos ver lá no presídio como é que ele vai achar daquela cachaça artesanal deles. Seguindo com o nosso Bom Dia Notícias, olha, um homem furta macaco hidráulico aqui em Erechim e acaba preso. Olha, esse fato aconteceu durante a noite dessa terça-feira, quando a Brigada Militar foi informada que um indivíduo havia furtado um macaco hidráulico de um caminhão no bairro Rio Tigre. Enquanto a viatura ia até o local, os policiais viram o homem carregando o objeto coberto por uma camiseta lá na rua Virgínio Biolo, onde foi abordado. De acordo com a Brigada Militar, embaixo da camisa foi localizado um macaco hidráulico, que depois foi reconhecido pela vítima como sendo um objeto furtado. Diante dos fatos, o homem de 24 anos de idade foi preso e levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado. Nas últimas horas, nós também tivemos um menor de idade apreendido por tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas. Olha, esse fato aconteceu na rua Santa Beatriz, no bairro Progresso, na manhã dessa terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, 2 rapazes estariam em atitude suspeita em uma casa. Percebendo aí que seriam abordados, eles tentaram correr, fugindo pela porta dos fundos dessa residência. Um deles, um menor de 16 anos de idade, foi alcançado e abordado. O outro conseguiu fugir de dentro da casa. Com esse menor que foi abordado, foram encontradas 7 buchas de cocaína e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o menor foi apreendido e levado para a delegacia, onde foi liberado logo após na companhia de seus responsáveis. Olha, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito aqui em Erechim. Olha, esse acidente aconteceu na rua Joaquim Raide Filho, no bairro Agrícola, e envolveu 2 motos, uma modelo Honda Bis e outra modelo Yamaha YBR. Ambos os condutores ficaram feridos. Eles foram conduzidos ao Hospital Santa Terezinha para atendimento médico. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. O acidente está tendo as suas causas apuradas pela Polícia Civil. Olha, uma carreta saiu da pista na RS 135 entre Erechim e Getúlio Vargas. Olha, uma carreta com placas de Carazinho saiu parcialmente da pista em uma curva considerada um trecho perigoso, conhecido como Curva do S, aqui na RS 135, próximo a Erechim. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira. Conforme informações do motorista, o fato aí teria sido provocado por uma pane mecânica. O comando rodoviário da Brigada Militar atendeu essa ocorrência, que ninguém ficou ferido. Olha, agora a gente vai chamar a Taiane do Carmo para falar para a gente que a campanha de vacinação contra o sarampo começa aí e está em andamento e segue até a próxima sexta-feira. A campanha de vacinação contra o sarampo vai seguir até nesta sexta-feira aqui em Erechim. Nessa primeira etapa deste ano, vão ser vacinadas as faixas de 5 a 19 anos. Para estar protegido, é necessário ter 2 doses da vacina tríplice viral.
Para receber a vacina, basta se dirigir até as unidades básicas de saúde e apresentar a carteira de vacinação para a aplicação de qualquer vacina. Em caso de perda do documento, é necessário procurar a UBS mais próxima para a atualização do esquema vacinal. Olha, a Polícia Ambiental, a Patran, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente do município lá de Getúlio Vargas, está apurando o que teria provocado uma coloração escura na água lá do município. Te liga na reportagem. Policiais ambientais, juntamente com servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Getúlio Vargas, estão investigando o que teria causado uma coloração escura nas águas do Arroio Ribeiros, um dos afluentes do rio Abaúna, responsável pelo abastecimento do município. A coloração foi percebida na última segunda-feira. Logo após, várias empresas que ficam próximas ao arroio começaram a ser fiscalizadas. Pelo menos uma empresa já foi autuada, segundo as autoridades. A gente volta a falar da região do Alto Uruguai e volta a falar com a Tayane do Carmo. Ela destaca que produtores lá do município de Charrua estão recebendo incentivos do município. Veja agora mais informações. Mais 3 produtores do município de Charrua receberam incentivos para investirem na propriedade rural. Um dos investimentos chega até R$ 6.000. O valor passado a Jandir Barizon no valor de R$ 2.400 será utilizado para a aquisição de mudas de erva mate, com finalidade de comercialização. Outro incentivo no valor de R$ 6.042 para o produtor Moacir Copati será para a construção de um pavilhão em concreto, a fim de melhorar o local de armazenagem dos alimentos para o gado leiteiro. O produtor Cleomar Conte também recebeu incentivo financeiro no valor de mais de R$ 5.000 para a construção de um freestyle para o auxílio na produção de leite de qualidade e manejo de gado leiteiro em grande escala. Em Gaurama, começa nessa semana um projeto que vai cuidar da saúde mental, principalmente da população do campo. Quem traz mais informações é a Tayane. Em Gaurama, nesta semana, irá iniciar um projeto que irá cuidar do corpo e da mente da população. O foco é no interior do município. O projeto é realizado por meio do governo municipal em parceria com a Emater. Inicialmente, as comunidades de Baliza e Alto Caçador irão receber o projeto que é chamado Trabalhando a Saúde do Corpo e da Mente. O projeto envolve atividades físicas e acompanhamento psicológico que serão oferecidos gratuitamente à população. Os encontros serão realizados quinzenalmente no salão comunitário de cada comunidade. Pessoas de todas as idades poderão estar participando do projeto. E ainda falando da nossa região do Alto Uruguai, a Tayane explica pra gente que aconteceu a reeleição do conselho lá da Prefeitura de Viadutos. Te liga na informação. Na última semana foi realizada a prestação de contas e a eleição de novos conselheiros no município de Viadutos. As reuniões foram divididas em 2 momentos. Na primeira reunião relativa ao Conselho Municipal de Previdência, foi explanada a situação financeira e administrativa do Fundo Próprio de Previdência Social do município. Terminado esse primeiro momento, algumas dúvidas foram sanadas e a eleição foi realizada. Foram eleitos os conselheiros com mandato de 2 anos e os servidores. Além destes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo irão indicar mais 4 nomes para comporem o Conselho de Previdência. A segunda reunião relativa ao Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Assistência à Saúde apresentou os aspectos financeiros e administrativo do fundo e depois aconteceu a eleição dos servidores e titulares com mandatos de 2 anos. Além desses, o Poder Executivo também irá indicar mais 2 nomes para comporem o Conselho de Saúde. Olha, e ontem à tarde aconteceu a celebração do Dia da Mulher lá no município de Aratiba. O evento contou com uma palestra e série de atividades. A nossa repórter, Natiele Torres, foi lá falar juntamente com o Fernando Genro, foi lá e traz as informações pra gente. Mais de 1.000 mulheres se reuniram no Salão Paroquial de Aratiba em um dia cheio de atividades para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A celebração acontece anualmente no município, visando a valorização da figura feminina. Neste ano, o tema escolhido foi
que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. A mulher, ela vem ao longo dos anos sofrendo muito preconceito e machismo, e ela deixa de se valorizar. Às vezes, ela deixa de se empoderar por medo. Então a gente não pode ficar de costas para a luz. A gente tem que ficar de frente para os problemas e deixar as coisas ruins para trás e batalhar pelas vitórias. Durante a tarde, aconteceram atividades voltadas para o bem-estar da mulher e uma palestra motivacional. O evento para nós é um evento muito importante. Eu acho que nós estamos valorizando a classe feminina, né? Em função de quê? Porque eu acho que hoje, tu olha a nível nacional, as mulheres estão assumindo o posto também. E nada melhor que nós aqui em Aratiba prestar essa homenagem. Olha, agora vamos voltar a falar de saúde. Para você que está nos acompanhando, o governo do estado confirmou na tarde de ontem o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Trata-se de um homem morador de Campo Bom. O governador falou sobre isso em uma entrevista coletiva. A gente vê a fala dele e a partir de agora. Se trata de um homem de 60 anos, residente em Campo Bom, com um histórico de uma viagem a Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. O início dos sintomas de febre e tosse se deram a partir do dia 29 de fevereiro. Foi atendido numa clínica privada de Novo Hamburgo em 1º de março. Teve avaliação médica como quadro de sintomas leves. Foi orientado a ficar em isolamento domiciliar até a melhora dos sintomas, sendo monitorado pela vigilância epidemiológica do município. Foi notificado ao Estado como suspeito no dia 2 de março. Chegaram as amostras de secreções das vias respiratórias ao LACEN, o nosso laboratório do Estado, no mesmo dia 2 de março. Foram realizados os primeiros exames para os vírus respiratórios mais comuns no país, influenza A e B, parainfluenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório, nos dias 13 e 4 de março, todos deram como resultado negativo. A análise específica para o novo coronavírus se deu no dia 9 de março, quando tivemos, então, o resultado positivo por meio de análise da carga genética do vírus. O atual quadro do paciente é leve, persistindo ainda a tosse. Nenhum familiar residente no mesmo endereço apresentou sintomas, seguirão sendo monitorados até completar 14 dias do início dos sintomas do caso positivo, o que deve ser até a próxima segunda-feira, dia 16 de março. E como já passou mais de 14 dias dos voos de regresso, o período estimado da incubação da doença, não se preconiza a verificação na lista de passageiros para busca ativa a outros casos suspeitos. Então é importante nós destacarmos o nosso laboratório, o LACEN, já fazia as análises para os diversos vírus. A partir da última quinta-feira é que chegaram aqui no Rio Grande do Sul os kits, e houve na sexta-feira passada a capacitação feita pela Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde, que é importante ser registrado, toda a ação do Governo do Estado, da nossa Secretaria da Saúde, em absoluta sinergia e coordenação com o Ministério da Saúde. O nosso LACEN passou a ter as condições de fazer, então, os exames para o coronavírus, e assim tivemos, nesse caso, a confirmação. É importante dizer, né, nós temos 190 casos que foram notificados, dos quais 103 já descartados no Rio Grande do Sul, persistindo ainda como casos suspeitos, 86 casos no estado do Rio Grande do Sul, que estão sendo agora todos submetidos a esses exames que o laboratório do estado dispõe. Então é um caso que não foi de ter sido contraído no estado do Rio Grande do Sul, mas que agora está entre nós desde o início da verificação do coronavírus no mundo. Nós nos preparamos para este momento. Nós não somos uma ilha, o nosso estado, evidentemente, as relações se estabelecem nas viagens que as pessoas fazem, nas negociações comerciais que se estabelecem. Nós sabíamos que esse dia poderia chegar. Não é um caso de alarmar a população,
estamos com a nossa estrutura preparada, com as secretarias de saúde atuando conjuntamente com a nossa Secretaria de Estado da Saúde, mais uma vez frisando também o nosso trabalho em coordenação com o Ministério da Saúde. O que nós reforçamos, né, a nossa população é, em primeiro lugar, a necessidade de reforçarem-se os atos de higiene pessoal, né, o lavar as mãos frequentemente, evitar, por exemplo, o hábito do chimarrão compartilhado, porque está, nesse caso, apresentando maior disponibilidade de contato com o vírus, se alguém estiver com o vírus contraído. Se nós também tivermos os hábitos de chamado, sobre a questão respiratória, etiqueta respiratória, né? A chamada etiqueta respiratória, tossir sem colocar os outros em risco, se não tiver um lenço, usar a manga da camisa, né, sobre o braço, para evitar que se espalhe qualquer, a partir da secreção, qualquer possibilidade de contração do vírus. Toda essa etiqueta e os hábitos de higiene são fundamentais. Por isso é importante também que, além das pessoas, estabelecimentos comerciais, locais de aglomeração de pessoas disponibilizem, né, nos toaletes, nos banheiros, as toalhas de papel, o sabonete, todo o material para que se haja a possibilidade dessa higiene. Então, isto é o principal neste momento. Na retaguarda, para atender os casos que puderem surgir, nós estamos nessa coordenação de esforços entre secretarias de saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério, também com os hospitais que servem como referência, estruturados, e buscando, junto ao Ministério da Saúde, nós, governadores, manifestamos ao governo federal a importância de haver a disponibilização de recursos suficientes para que os leitos hospitalares que forem demandados para isolamento possam, né, ter o custeio assegurado. Então, nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para que haja disponibilização de recursos que estimamos aí, em âmbito nacional, deva chegar à necessidade de cerca de R$1 bilhão a ser demandado do Ministério da Saúde no custeio para o atendimento na alta complexidade, para aqueles casos que vierem a merecer isolamento em leitos de urgência e emergência no Brasil. Agora a gente vai chamar uma reportagem da TVE que mostra um estudo aí que está apontando aí os desafios do Rio Grande do Sul para avançar na inovação e ganhar competitividade à frente de outros estados do Brasil. Veja na reportagem. Um estudo inédito no estado, apresentado na Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, apontou os principais desafios para o setor de inovação no Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, com o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A gente fez uma avaliação do Sistema de Inovação do Rio Grande do Sul e abordamos 3 dos seus principais atores. Abordamos as instituições de ensino superior, as empresas das indústrias de extrativo e transformação e de alguns serviços intensivos em conhecimento aqui do Estado, e abordamos apenas o aspecto do dispêndio do governo do Estado em atividades de ciência e tecnologia. Os principais diferenciais do Estado fazem parte do eixo Instituições de Ensino Superior. Hoje são 14 parques tecnológicos em operação no Rio Grande do Sul. 5 anos atrás, eram apenas 3. Outro destaque é a qualidade dos programas de pós-graduação, que atualmente ocupam a 3ª posição no ranking da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Esses dados mostram que existe, sim, dentro do ambiente acadêmico, uma articulação para gerar inovações, para gerar empreendimentos. E nós estamos trabalhando no governo do estado para gerar um ambiente propício a negócios voltados à inovação, que é a moeda da geração de conhecimento, mas principalmente da geração da qualidade de vida, geração de riqueza, geração de oportunidades na economia do século XXI. Entre as maiores dificuldades está a falta de investimentos em ciência e tecnologia.
tanto por parte das empresas como pelo governo. Na iniciativa privada, apenas 30% dos recursos utilizados em inovação são destinados a atividades de pesquisa e desenvolvimento. Do ponto de vista do Estado, faltam recursos para equiparar o Rio Grande do Sul com os orçamentos dos estados mais industrializados. O estudo ele é muito positivo, porque mostra que o Rio Grande do Sul tem indicadores científicos, tecnológicos de inovação muito positivos em relação ao cenário nacional. Nós temos capital humano, principalmente, e o que nos fica como principal mensagem é: nós temos um grande potencial para investir na área de inovação e para gerar conhecimento e gerar riqueza a partir disso. Olha, tem muita gente aí, né, que quando fica sem o celular, que é o meu caso, fica muito preocupado, nervoso, né? O meu querido amigo Eric Joey aí também, quando não tá com o celular na mão, fica preocupado. Olha, você sabia que o celular pode auxiliar no regulamento das emoções das pessoas? É o que indica uma pesquisa e a gente vai trazer agora a informação. Yasmin pega o fone de ouvido e conecta ao celular. Ouvir música ajuda na concentração, mantém o foco no trabalho. Dessa forma, o uso do smartphone ajuda muito no dia a dia. Também tem algumas coisas boas, né? Por exemplo, me ajuda a me focar muito no trabalho quando eu estou escutando música. Eu tenho um aplicativo que é um jogo, assim, tipo uma história, que é em inglês, então ajuda no meu desenvolvimento de inglês. Só que ele também tem os seus contras, né? Assim como ele me ajuda no meu desenvolvimento do inglês, às vezes ele me prende muito. E aí eu acabo perdendo a noção do tempo. Perder a noção do tempo em frente à tela é algo que acontece com a maioria dos usuários. E foi pensando sobre nossa relação com o celular que a Amanda começou a pesquisar o tema. Na tese de mestrado, ela analisa o uso do smartphone e seu papel na regulação emocional. 750 pessoas participaram da pesquisa. Foram divulgados questionários, as pessoas responderam, né? O estudo ele teve 2 etapas. A primeira etapa, ela buscou entender de que forma os diferentes tipos de uso que as pessoas estão fazendo se relacionam com o bem-estar, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Na segunda etapa, a gente buscou entender de que forma a regulação emocional, né? Ou seja, o jeito que as pessoas lidam com as emoções delas, podem influenciar no tipo de uso que elas estão fazendo do celular. Dependendo do dia, eu vou usar muito mais. Justamente para me livrar desse sentimento assim de não tenho nada para fazer, vou ter que fazer alguma coisa. Então aí eu vou lá e vou mexer no celular. Geralmente esse tipo de uso, ele é acionado quando a gente precisa driblar uma emoção negativa, né? Seja o tédio, a frustração, a ansiedade, né? Eu não estou sabendo tolerar aquela minha emoção, então eu recorro ao celular. O celular ele diminui a emoção. Hoje, usamos o celular de forma automática, para ler, para ouvir música, para acessar um mapa. E para além das funcionalidades, também dedicamos um longo tempo entre as redes sociais, como disse a pesquisadora, driblando uma emoção negativa que em algum momento precisaremos enfrentar. O estudo aponta ainda que o usuário fica 4 horas por dia conectado. Se esse tempo é bem aproveitado ou não, tudo vai depender do propósito. Eu gosto sempre de usar com os meus pacientes, com as pessoas, né? É uma tática que eu tento aplicar na minha vida também, antes de mexer nos celulares, para a gente poder fazer 3 perguntas. Por quê? Para quê? E precisa ser agora? Né? Então, se tu responde essas 3 principais perguntas, tu tá liberado para usar teu celular. Né? Se não tem porquê, se não tem pra quê e se não precisa ser agora, dá uma esperada, né? Espera para quando for necessário tu fazer esse uso, aí tu vai lá e faz de acordo com os recursos que o celular vai te oferecer. É o que traz a conclusão da pesquisa. Para a saúde mental, é preciso usar o celular de forma controlada e pontual, e não apenas de modo passivo. É o que a Yasmin está tentando. Eu já deixo meu celular não perturbe. Aí eu só olho quando eu quero, né? Não, às vezes eu olho muitas vezes seguidas, mas eu acho melhor, assim, o não perturbe do que o vibre. Aos pouquinhos, tentando maneirar o uso. Isso. De pouquinho em pouquinho. Muito bem, agora eu tenho aquele recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e porque não a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária
imobiliária. Tudo o que você vai precisar saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim, no site ou tire informações pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, já já eu tô de volta. Internet ultra rápida e com tecnologia 100% fibra. Você só encontra na Creral Telecom. A velocidade ideal para o que você precisa. Planos de 10, 20, 30, 50 mega. E entregamos a velocidade contratada. Venha para a Creral Telecom. 2 lojas em Erechim, também em Getúlio Vargas e Sananduva. Ou procure nosso agente autorizado em sua cidade. Creral Telecom. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Vem aí a 5ª Expocar e a 3ª Mostra Agropecuária de Carlos Gomes. De 24 a 25 de abril. Na abertura, dia 24, show com Mongiano e Monjadinho. Fazenda Paiol de Telha, alegria não faltava. Mês de junho tinha festa, até os avós dançavam. E os reis do baile, os atuais. Eu vou pro destino conseguir. No meu barco eu vou cantando amor que levo dentro de mim. Dia 25, Rogério Magrão e Banda. As mensagens do meu celular. A primeira é você dando bom dia, dizendo que eu tenha um bom trabalho, que me ama e agradece a Deus por ter alguém como eu do seu lado. E o grande show nacional de Michel Teló. Nós dois não é casal modinha, mas é casal modão que vai no boteco e toma uma, ouvindo voz e violão. E para encerrar a 5ª Expocar com chave de ouro, no domingo, dia 26, Musical São Francisco. O tanto que eu cuido e morro de ciúme, isso justifica. Adoro sua resposta quando digo que hoje tem. Adoro muito mais e cê só deu de mais ninguém. Adoro mais. Vem pra Expocar em Carlos Gomes, de 24 a 26 de abril. Entrada gratuita para os shows e muitas novidades. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Vem pra Expo Barra 2020. Shows, cultura, negócios e muita diversão esperam por você. Conheça toda a potencialidade cultural e econômica de Barra do Rio Azul. Sexta, show com Banda Barbarella. Sábado, Bob Robson e Jean Júnior. Domingo, Banda Portal da Serra e Danúbio Azul. 7ª Expo Barra, comemorando os 28 anos de Barra do Rio Azul. Dias 20, 21 e 22 de março. Entrada gratuita. Te esperamos de braços abertos.
Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Olá, pessoal! Centenário comemora o seu 28º aniversário com uma programação diversificada. No dia 15 de março ocorre a 7ª trilha do Bicho Cross. E no dia 21 ocorre um grande show com Léo Paim, Reni e Banda Dimensão. E a programação continua. No dia 25 de março ocorre o 19º Encontro Municipal de Mulheres, com o tema A Arte de Viver a Vida com Qualidade, com Iclédes Maté. E no dia 29 de março acontece então o encerramento da Semana Municipal, com missa, almoço, brinquedos do Sesc e um show baile com a banda Conexão 5. Você não pode perder! Esperamos você! Prepare o seu coração. O recordista das multidões está chegando em Aratiba. Pode ver pela primeira vez Amado Batista. Ela chega tão meiga e tão bem. Amado Batista. Secretária. O show do mais amado do Brasil. Já tem data e local confirmados. Eu tive um amor. É sábado 28 de março no Centro de Eventos em Aratiba. Show nacional com... Onde está você? Amado Batista. E mais várias atrações. Até 21 horas elas não pagam. Um presentão em homenagem ao mês da mulher. Acordei de madrugada. Promoção exclusiva. Nova Onda FM 10 anos. 10 anos. Princesa, a deusa da minha poesia. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Venha para a 7ª Expo Barra de 20 a 22 de março, em Barra do Rio Azul. Convidamos a todos para a 7ª Expo Barra, feira comercial, industrial e agropecuária de Barra do Rio Azul. Será nos dias 20, 21 e 22 de março. Feira de negócios, oportunidades e lazer. Participem! Barra do Rio Azul te espera de braços abertos. 7ª Expo Barra, comemorando os 28 anos de Barra do Rio Azul, dias 20, 21 e 22 de março. Entrada gratuita, te esperamos de braços abertos. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Agora vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Bretenbach. Eu estava falando, então, depois da coluna do Finardi, da questão da denúncia do pai aí em relação ao seu filho que estava no quartel, lá em Alegrete. Tem destaque, então, aqui também para o PRTB, que foi fundado aqui em Erechim e lançou a sua pré-candidatura
a Prefeitura de Erechim. Então na página 6 tem a coluna de opinião e na 7 o prefeito lá de Áurea então retornou à Prefeitura, reassumiu e diz então que o foco agora é no trabalho. Na página 8, a gente tem para você o caderno PET. Hoje está falando sobre os animais, principalmente sobre os cachorros, né? Então, se o seu cachorro nessa época do ano solta bastante pelo, fique atento então e saiba quais são as principais orientações. Na página 9, a Creral promove assembleias nas comunidades, faz algumas reuniões e também o Hospital de Caridade presta homenagem a médicos aqui em Erechim. Na página 10 tem a coluna de opinião e também as escolas de Erechim receberam jogos pedagógicos, livros e também brinquedos na rede municipal. E a Associação dos Jornais do Interior se reúne com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado. E também a gente falava antes, né, a questão da área azul, aumento de 5% e também que não vai faltar água a curto prazo, de superintendente, também um assunto que está bastante em alta, principalmente nesta semana. Erechinenses sob quarentena na Itália falam de suas rotinas e se mostram confiantes. O Saulos esteve então entrevistando a Bruna Mazzonetto, que ela é professora de italiano, mora em Verona, também a Andressa Coletti, que é jornalista, está morando em Roma, Zé de Lázari, publicitário, mora em Bergamo. E então também aí ele traz alguns destaques em relação ao Brasil, lembrando que a Itália já registrou 500 mortes pelo coronavírus. E o Brasil foi confirmado, então, o primeiro caso confirmado aqui do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Campo Bonito. Campo Bom, isso. Está feita a correção. A sociedade não está disposta a ouvir os surdos, segundo a PADA. E também então tem os classificados do Bom Dia. E a gente tem também destaque lá de Erval Grande, os policiais que ficaram feridos em acidente durante a perseguição a ladrões. E também o indivíduo que furtou uísque de R$ 399, mais de R$ 400 em carne, que acabou sendo preso. A gente tem também na página 20 a informação então sobre o esporte. Então tem o caderno de variedades e Três Arroios será time na Liga Gaúcha da Série A do vôlei. E também focando no Grenal das Américas, a dupla retorna aos treinos pela Libertadores. Na página 24, a contracapa do Jornal do Bom Dia está falando então aí sobre o Kleber, o Atlântico de futsal, que destaca expectativa para amistoso com a estreia então o Atlântico da Supercopa. A gente também tem informação aqui do Rally, o Elton Palukevich, eu acho que é assim, retoma aos rallies então em prova de abertura do Campeonato Brasileiro. Chegando para você agora o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então estamos num momento crítico aqui na região do Alto Uruguai, com a seca castigando drasticamente aí os municípios, as lavouras, comunidades inteiras com falta de água. Uma situação muito preocupante, sem um sinal de chuva, alguns menos, outros mais, mas sem dúvida nenhuma, muitas perdas pela frente, o que vai ocasionar, num primeiro momento, um reflexo direto no comércio dos municípios, num segundo momento, um prejuízo também para os produtores e também para a arrecadação de ICMS, já para os municípios que têm dificuldade e uma limitação financeira muito grande para gerir as prefeituras, enfim, e dar conta de todas as necessidades que o município tem. E aí a gente se pergunta qual é a função, novamente, faço essa reflexão, quando se vai ter um equilíbrio, porque sem comida, que é a primeira coisa que a gente acaba perdendo com a falta de água, é a produção de alimentos. E sem comida, ninguém sobrevive. Ninguém, absolutamente, nem no campo e nem na cidade. O impacto se dá diretamente na organização de toda a sociedade, do sistema produtivo como um todo, enfim, tudo é afetado com a falta de alimentos. E aí vem a questão, quando que haverá um equilíbrio e um olhar mais atento da gestão pública, e eu me refiro à questão do Estado na liberação aí dos decretos, e não simplesmente só esperar que os municípios
os municípios tenham que ir lá bater na porta e mostrar. Não, o Estado também poderia se antecipar e já olhar o que está acontecendo, perguntar, viabilizar, acelerar a liberação de recursos para esses municípios atingidos com problema, que já decretaram situação de emergência, e a União da mesma maneira. Quer dizer, quando que vai haver um entendimento do que realmente é importante, o que é necessário ser feito, daquilo que é Estado e União, para que se mantenha minimamente uma sociedade organizada, produtiva e com bem-estar. Falta esse equilíbrio muito. A única coisa que a gente ouve falar, a preocupação, a única, sempre, exclusiva preocupação é com o dinheiro, com as contas do Estado. Mas só um pouquinho, cara. Se não tiver comida, não tem gente. Se não tiver gente, não tem Estado, não tem nada. Então, tem que inverter essa prioridade, achar um equilíbrio, tem que manter as contas em dias, mas tem que ver o que as pessoas estão passando, qual que é a realidade. Porque se não chegar a comida no prato do governador, ele não vai ter o que comer. Se a comida não for gerada no campo, não vai ter energia para se deliberar absolutamente nada e nem sentido. Então, aí vem novamente o questionamento. Quando que isso vai ter um mínimo de equilíbrio? E a prioridade realmente vai ser a prioridade, que é o sistema produtivo, que é o investimento na infraestrutura, na educação, nas pessoas, na vida, e não simplesmente no mundinho chamado Estado ou União, completamente desconexo da realidade. Enfim, é isso aí. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Vamos falar de esporte agora para você que está acompanhando a TV Bom Dia com o Eric Joy, nosso Giro Esportivo. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro. Giro Esportivo de hoje, já com um pezinho lá no Grenal de quinta-feira. Pois é, vamos começar falando desse Grenal que o pessoal está falando que é um Grenal histórico aí para Grêmio Internacional. Temos favoritos? Olha, é um Grenal histórico, sem dúvida, e por falar nisso, todos os ingressos esgotados já para o jogo que vai acontecer no Beira-Rio na quinta-feira. E um detalhe interessante é que não vai ter torcida mista dessa vez. A torcida do Grêmio foram direcionados 2.000 ingressos para a torcida tricolor que vai estar em Porto Alegre no Beira-Rio dessa vez. Ingressos esgotados. Então tudo mais que pronto para esse Grenal de quinta-feira. E é um jogo que, para quem acompanha aqui no interior do estado, vai poder assistir pelo Facebook, né? Pois é, infelizmente a transmissão não tem pela TV, todo mundo sabe que é um problema até social, que nem todo mundo tem internet. Isso acontece muito aqui no interior. Assim como nem todo mundo tem TV a cabo também, né, para assistir. Da mesma forma também, pessoas não têm TV a cabo, mas dessa vez a transmissão vai ser só via Facebook Watch. E o pessoal vai acompanhar de qualquer jeito, mas assim como eu trabalho com rádio, o pessoal vai acompanhar nas rádios vai também, acompanhar muito nas rádios que vai fazer a transmissão, né? Muito bem. Olha, o Grêmio Internacional tem algum desfalque, alguma situação? Como é que está a situação dos dois times? A situação do Grêmio, que muita gente vem reclamando a respeito do Renato jogar com 3 volantes, ele já falou que vai jogar com 3 volantes, até porque no último jogo que o Grêmio fez contra o Pelotas, o Renato Portaluppi teve a opção de jogar com o GPR, que já não jogava, fazia muito tempo, desde o ano passado, só que mesmo assim eu acredito que o GPR não vai começar como titular, o próprio Renato já disse que vai jogar com 3 volantes. Por conta disso, o GPR vai ser uma opção talvez, né, no banco de reservas, mas o Grêmio vai jogar com a sua dupla de zaga titular a princípio, porque o Kahneman voltou aos treinos, tudo indica que ele vai jogar com o Jeromel que saiu na última partida, sentiu um pouco, mas o próprio treinador disse que foi substituído por precaução. A dupla titular do Grêmio vai ser Kahneman e Jeromel. Olha, e do lado colorado aí, o Kudê, tem que se preocupar com alguma coisa? Pois é, eu acho que o time do Inter vai com o time titular, tem tudo para fazer um excelente jogo, o Inter que joga em casa. Todo mundo está apostando no empate, Leandro. E eu não sei se talvez numa dessas, porque o empate favorece os dois times. Agora, que se tu for pensar um Grenal, os dois times querem empatar, é só nesse caso da Libertadores mesmo. Muito bem, lembrando que o Grêmio Internacional vem de vitória do fim de semana do Campeonato Gaúcho, tem um vitória também na Libertadores, vamos ver como é que vai ficar. Para quem está assistindo a gente, mais uma vez, Grêmio Internacional, nesta quinta-feira, que horário? É isso aí, pois é. O horário, já até me esqueci o horário do jogo.
21 horas. 21, isso aí, 21 horas, mas o pessoal não vai poder assistir, então vamos estar ligados no radinho desde cedo, 8 horas por aí, antes mesmo a gente vai estar acompanhando já pela Olha, para quem acompanha o Bom Dia, na página do Bom Dia a gente vai compartilhar a transmissão oficial lá do Facebook, o Watch, né? Tem essa possibilidade, então fica ligado na página do Jornal Bom Dia que vai ter uma transmissão compartilhada lá para você. Gente, olha, quem está acompanhando a gente agora, vamos voltar a falar aí de Supercopa do Atlântico, que tá para começar, né, nos próximos dias. Quando é que começa a Supercopa, Eric? Pois é, a Supercopa já começa no dia 18. No outro fim de semana, né? Sem ser esse agora, o próximo, né? Isso aí, mas detalhe interessante que eu até citei ontem é que o Atlântico joga contra o Passo Fundo ainda antes de enfrentar. Já tem uma data para esse jogo? Não, é dia 12. Dia 12. Pois é, dia 12. E esse jogo contra o Passo Fundo, ele vai ser muito importante, porque primeiro porque é o último passo que o Nesta quarta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar na região sul do país. A previsão para o sul do Rio Grande do Sul é de sol entre muitas nuvens. Nas demais áreas, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. A região de Porto Alegre tem risco de névoa no período da manhã. A umidade relativa do ar vai ficar muito baixa nas horas mais quentes do dia e chegar em níveis entre 21% e 30% no oeste da região sul do país.
A mínima em Porto Alegre nesta quarta-feira é de 21 graus, máxima de 34. Em Curitiba, mínima de 14 e máxima de 27 graus.